Bom, presta muita atenção. Todos os dias eu recebo mensagem dos meus alunos no meu WhatsApp falando assim: Pedro, eu saí muito mal na prova na íntegra. O que eu faço? Primeira coisa que você tem que entender é que sair mal na prova na íntegra é absolutamente normal. E isso é bom para você. Ai, Pedro, primeiro, você tem que alinhar expectativa com realidade. Às vezes você começou a estudar tem pouco tempo, você está estudando irregularmente, você não está estudando com metodologia correta, com revisão. Como é que você quer sair bem numa prova? Não tem como. E presta atenção, a prova na íntegra, ela tem esse nome porque, diferente de um simulado, a prova na íntegra é a prova da banca que você vai enfrentar lá, com os mesmos horários, com a mesma forma, tudo. E ela traduz muito mais a realidade que um simulado. Eu tenho aluno que no simulado de cursinho faz 85, 90, numa prova na íntegra faz 75. Pedro, mas por que eu caí? Não, porque um é simulado. Às vezes o simulado ele é enviesado, porque ele tem muito mais questão do que dos conteúdos que o cursinho já te deu. A prova na íntegra é realidade. E você não adianta, meu anjo, fazer prova na íntegra na internet. Não gosto. Por quê, Pedro? Porque a prova na íntegra, ela tem que traduzir o que você vai encontrar lá no dia. Então eu prefiro que o aluno faça no horário do mesmo jeito, eu prefiro que o aluno faça impressa do mesmo jeito, com estratégia de prova que ele iria fazer no dia, com todos os aspectos. Porque aí a gente consegue corrigir vários pontos. Uma prova não é só saber medicina. Uma prova é saber chutar, uma prova é estar bem no dia, é ter estratégia, porque a prova é cansativa. Agora, Pedro, e se eu sair mal? Presta muita atenção. Entenda a prova na íntegra, saiu mal, a primeira coisa é um comprimido de antibiótico. Como assim, Pedro? Presta atenção, um comprimido de antibiótico, ele é grande, difícil de engolir, amargo, mas quando você engole, entende e compreende, ele salva a sua vida. Pedro, como assim? Presta muita atenção nisso aqui. A prova na íntegra, ela te dá nível. Você está entendendo qual que é o nível da questão que você vai enfrentar lá na frente da banca? Às vezes você está estudando um conteúdo e fazendo questão aleatória aqui, fazendo questão do cursinho, que as questões têm um nível de profundidade muito menor do que da prova na íntegra. Aí você chega lá, você estudou, mas errou. Pedro, por que eu estudei e errei? Porque aquele conteúdo específico está muito mais aprofundado que você viu. Aí você tem que aprofundar. Ou então você está errando porque você não revisou. Então entenda a prova na íntegra como esse comprimido de antibiótico. Você tem que entender o resultado. Não é só se frustrar ou então só elogiar. É analisar a métrica e corrigir os seus erros. Então, ponto, Pedro, o que eu vou fazer? Espera aí, quais são os temas que eu estudei e o que eu acertei? Porque o que você estudou esse ano, você tem que acertar. Então, divida a prova na íntegra assim. Primeira coisa, o que você tem que fazer? Entender que ela, como comprimido de antibiótico, você tem que aceitar o resultado e querer melhorar. Não entrar no looping eterno de frustração. Comprimido. Da outra coisa, ela serve de lupa para te mostrar a realidade. Você tem que pegar a prova na íntegra e analisar ela a fundo. Separa as questões dos temas que você estudou. Depois você separa as questões dos temas que você não estudou. Vê a porcentagem de cada um. Porque aquelas questões dos temas que você já estudou esse ano, você tem a obrigação de acertar muito mais. 75, 80, a depender. Agora, Pedro, e aquelas questões que eu não estudei? Você não tem a obrigação de acertar. Porque se você tiver estudado, você vai acertar. Então, você tem que entender essa análise. Fazer essa diferenciação. E todas as questões que você errou, você tem que estudar elas de forma aprofundada. Galera, eu fui de banca durante muitos anos. Eu sou um dos poucos que conhece os dois lados. Eu não sou só um cara, passei, estou aqui, não sei o que, ensinando os outros, que não entende, não. Deu certo. Não, eu estudo sobre aprendizado, cabeça, tem pouca gente no mundo que entende isso igual eu entendo. Mas eu vivi outro lado, fazendo questão para a banca. Eu sei como é que funciona. Então presta muita atenção aqui. O que você vai fazer? Você tem que corrigir os seus erros. Então não adianta só, errei, é esse tema. Não, você vai pegar a questão e vai fazer um caderno de erros. Todos os temas que você errou, independente se você estudou ou não esse ano, você vai estudar aquele subtema. Não adianta, se você quiser estudar tudo, não vai dar tempo, porque essa é uma estratégia a mais. Então você vai pegar o subtema. Então, por exemplo, Pedro, a questão fala sobre sarampo. A alternativa correta era a letra B, profilaxia do sarampo. Você vai estudar profilaxia do sarampo, mas você vai estudar aprofundado. Porque aí você já está direcionando o seu estudo, puxando os temas, os subtemas que estão caindo na prova, mesmo que o cursinho não te deu, são cronogramas diferentes, e além disso você está corrigindo
os seus erros. Prova na íntegra é uma das melhores técnicas de estudo que existem. Inclusive, eu falo aprofundado sobre isso nesse vídeo aqui, ó. A melhor técnica de estudo que existe na face da Terra. Porque ela é individualizada para você, ela não é genérica. Lembra disso. Sair mal na prova na íntegra, o que você tem que fazer? Primeiro, ajoelhar e rezar. Ainda bem que eu saí mal hoje, não saí mal no dia da prova. Comprimido de antibiótico. Depois lupa, corrige os seus erros. Isso vai trazer resultado para você. Um abraço e até a próxima.